o tempo de liderança do governo, por favor. Será juntado. Senhora Presidente, senhores deputados, só há uma preocupação que a imprensa tem maior do que noticiar e muitas vezes provocar a histeria da população brasileira sobre o coronavírus. É tentar desacreditar, ridicularizar o presidente da República diante da opinião pública. Acusa o presidente Bolsonaro de não ter controlado os atos do dia 15 em apoio ao seu governo, negando-se a admitir que o presidente usou cadeia de rádio e televisão para desestimular as manifestações. Depois, acusa o presidente Bolsonaro de ser irresponsável ao ir cumprimentar o povo que se aglomerou na frente do Palácio do Planalto em apoio ao seu governo. É lógico que o presidente Bolsonaro tem consciência de que foi traído pelo seu impulso, sim, mas como julgar o ser humano Bolsonaro, cujo maior prazer é estar no meio do seu povo, que estava ali por ele, que estava ali pelo Brasil? Sim, a aparente irresponsabilidade de Bolsonaro é justificável, e eles sabem disso, por um movimento involuntário de seu coração que arde pelo povo brasileiro. Bolsonaro não é um robô capaz de calcular todos os seus passos ou de se programar para a realidade que se apresenta cada vez mais cristalina diante de nós. Qual de nós não estendeu a mão para um companheiro e disse: não podia fazer isso? Qual de nós deu um abraço por impulso e percebeu que não deveria ter abraçado? Bolsonaro não foi às manifestações, isto é mentira. Bolsonaro, por impulso, cumprimentou aqueles que lá estavam para apoiá-lo em frente ao Palácio do Planalto. Ontem o ministro da Saúde, Mandetta, disse sobre o cuidado com os idosos, e ele disse algo interessante: não leve os netinhos para verem seus avós agora, pois será impossível para uma avó ver seu neto e não beijá-lo, e não querer colocá-lo no colo. Isso é um ato instintivo. Assim foi o ato do presidente Bolsonaro. Acusa o presidente de irresponsabilidade por tentar acalmar a população brasileira, evitando uma histeria coletiva. Sim, quando o presidente Bolsonaro fala para acalmar a população, como disse aqui o ex-ministro Osmar Terra, ele fala revestido da postura de um estadista, que tem que ter responsabilidade com a saúde pública, mas tem que olhar o amanhã, do que essa histeria vai levar a bancarrotas à economia brasileira e, por que não dizer, mundial. Sim, Bolsonaro está sim preocupado com a saúde pública, mas está também preocupado com a vida do trabalhador, e insistentemente, como um pai faz com seu filho, tenta acalmar a população, mostrando que, por mais grave que pareça ser e é esse vírus, sua letalidade é extremamente baixa quando atinge pessoas saudáveis. Bolsonaro está preocupado com o coronavírus e está consciente da sua realidade, mas também está preocupado com o desemprego do trabalhador e a quebradeira geral no comércio que já começou. Mas não adianta, para a extrema imprensa, irresponsável é Bolsonaro. Agora preste atenção: no dia 9 de março, em um ambiente fechado com cerca de 1.300 convidados, autoridades como o governador do Rio, Wilson Witzel, o governador Dória, o presidente desta casa, Rodrigo Maia, e Alcolumbre, participaram da inauguração da CNN Brasil. 1.300 pessoas em um ambiente fechado agora, no dia 9 de março. Mas a imprensa em momento nenhum disse que esses homens importantes da República foram irresponsáveis. Querem mais um outro dado? Dia 8 de março, portanto, na semana passada,
João Dória realizou a Corrida da Mulher, com mais de 15 mil mulheres de São Paulo inscritas, em um evento com direito a shows com artistas famosos, que contou com a participação de mais de 100 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, andando por ali. Talvez esta seja a principal razão porque São Paulo lidera o ranking dos contaminados pelo coronavírus no Brasil, mas o responsável é só Bolsonaro. Há cerca de 20 dias, quando a epidemia do coronavírus já era uma realidade, a Prefeitura do Rio, o governo do estado do Rio, não tomaram a decisão que àquela altura era vista com bons olhos pelos especialistas em epidemia, de, por exemplo, cancelar o carnaval. E isso por quê? Por causa de interesses, inclusive de transmissão televisiva. Sabem quantos mil turistas o Rio de Janeiro recebeu, já com a realidade do coronavírus no mundo inteiro? Mais de 2 milhões de turistas, sendo que 23% deles do estrangeiro. Mas o irresponsável é só Bolsonaro. Mais de 2 milhões de pessoas usam trens e metrôs diariamente no Rio de Janeiro. Mais de 7 milhões em São Paulo. Dá para calcular quantos mil passageiros andam nos ônibus lotados no Brasil? Mas se houver uma explosão de pandemia, a culpa é de Bolsonaro e de seus apoiadores. O que a imprensa estaria falando nesse momento, se fosse Bolsonaro, presidente do Japão, e desse a declaração que não irá suspender as Olimpíadas, que começam daqui a 60 dias aproximadamente? Ouvi a deputada Janaína Pascoal propor que Toffoli, Alcolumbre, Maia convidem o presidente Bolsonaro a deixar Mourão ficar no seu lugar. Saber que Alexandre Frota vai protocolar um pedido de impeachment contra o presidente da República por atentado à saúde pública. Saber que o PT fez um pedido à Justiça Federal para que o presidente seja proibido de comemorar seu aniversário, porque terá 10, 20 familiares cantando parabéns para ele, e isto por causa da lei que definiu as regras de isolamento e quarentena. Olha que ponto o PT chega. O Intercept, este site esquerdista, colocou essa semana em sua página: pouco caso de Bolsonaro pode contaminar mais de 478 mil pessoas no Brasil. Tudo isso, senhoras e senhores, vai mostrando ao povo brasileiro que toda essa turma, extrema imprensa, esquerda, nova esquerda, centrão, isentões, só se uniu contra Bolsonaro por uma única razão: achar que o presidente Bolsonaro está atrapalhando a governabilidade, porque enquanto não voltar a governabilidade, o país terá um presidente horrível. Então, a imprensa, boa parte desse Congresso, querem a governabilidade. Só que o presidente da República percebeu isso e disse que vai cumprir a sua promessa de campanha. Por isso, alguém é contra o panelaço, alguém é contra ir para as janelas hoje, 9 da noite, fazer o panelaço. Mas deixa eu só dizer aqui uma coisa ao povo brasileiro: se nós deixarmos eles se aproveitarem desse momento e fazer o panelaço deles, sabe o que a extrema mídia irá dizer? De que o povo brasileiro não está ao lado do governo Bolsonaro. É por isso que, embora não seja o melhor momento para fazermos esse tipo de manifestação, temos que nos posicionar. Sabe para quê? Para calarmos a boca daqueles que aproveitam o caos e que querem o caos instalado
para verem o fracasso do governo Bolsonaro. Já falam, ministro Osmar Terra, de impeachment claramente. Já não escondem mais. As conversas já não estão mais nos corredores desta casa. As conversas agora sobre impeachment já estão na imprensa. É muita calhordice, é muita canalice. Ainda bem que o povo brasileiro não é mais massa de manobra. Tanto que não é que quando o presidente Bolsonaro disse, não vão às ruas, o povo foi, dizendo, me desculpe Jair, mas eu vou, porque nem o presidente da República é capaz de controlar a ansiedade que o povo brasileiro tem de se libertar deste covil de corruptos e de ladrões que só querem o mal desta nação. Muito obrigado, senhora presidente.